Queridos, a paz do Senhor, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical aqui na Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil. Estamos estudando a lição de jovens e adultos do terceiro trimestre de 2020. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 2 do dia 12 de julho de 2020. O título da lição é Despertamento Espiritual. Um milagre. Nós precisamos entender isso, que todo despertamento espiritual só ocorre por causa de um milagre de Deus. O texto áureo da nossa lição está em Romanos, capítulo 13 e versículo 11, que nos diz o seguinte: E isto digo conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora. Olha como parece que Paulo está escrevendo aqui para a gente hoje. Ó. A nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A compreensão disto deve ser uma realidade cotidiana para todo crente. Verdade prática. O despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. O despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Ponto central da nossa lição. A submissão à vontade de Deus gera o despertamento espiritual. Objetivos da nossa lição. Objetivo geral: reconhecer a origem de um despertamento espiritual e as suas finalidades. Origem e finalidades. Objetivos específicos. Primeiro, explicar aos alunos os objetivos do despertamento ou dos despertamentos espirituais. Segundo, enumerar as finalidades do despertamento. E terceiro, ilustrar que Deus cumpre as suas promessas. Leitura bíblica em classe está em Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7, e Neemias, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3. Vamos ao texto bíblico. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, eu acho isso magnífico no texto bíblico. Para que se cumprisse, ou seja, o Senhor falou pela boca de Jeremias. Eu preciso observar isso aqui. Eu preciso fazer uma observação aqui, olha. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Eu acho isso magnífico na Bíblia. Quem falou foi Jeremias. A boca que se moveu para falar foi a boca de Jeremias. Mas de quem era a palavra? Do Senhor. Então por que vai se cumprir? Porque a palavra não é de Jeremias. A palavra é do Senhor. A voz é de Jeremias, mas a palavra é de Deus. Eu sempre digo que a voz que te fez uma promessa era de homem, mas a promessa que foi feita era de Deus. Deus só usou a voz do homem. O homem foi só o porta-voz, entendeu? Jeremias foi quem falou, a voz era dele, mas ele era só o porta-voz. Então, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor. Quem desperta? O Senhor. Só aqui dá para a gente fazer um estudo bíblico, né? Dá para fazer um estudo bíblico só com a leitura bíblica em classe. Despertou o Senhor o espírito de Ciro. Deus desperta o espírito do homem, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra. Olha que reconhecimento. Me deu todos os reinos da terra. E ele me encarregou de lhe edificar uma casa. Ele sabe qual é o propósito disto. Meus irmãos, vou repetir, isso aqui dá para fazer um estudo. Um estudo. Olha, o Ciro está dizendo, ele me deu os reinos da terra, mas tem um propósito. Você está querendo que Deus te dê alguma coisa? Mas você já entendeu qual o propósito? Deus vai te dar. Você quer que Deus dê?
Mas tem um propósito? Se não tem um propósito voltado para o reino, Deus não vai te dar. Aí Ciro diz, ele me deu todos os reinos da terra, mas com um propósito. Ele me encarregou. Tudo aquilo que Deus dá tem uma missão envolvida. Ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele. Suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e levitas, com todos cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata e com ouro e com fazenda e com gados e com coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e tinha posto na casa de seus deuses. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Ou queimadas com fogo, suas portas queimadas a fogo. Nós vamos compreender que aquilo que Deus começa, Deus termina. A Bíblia diz que o Deus que começou a boa obra, ele há de concretizá-la. A reconstrução da cidade, a reconstrução do templo, dos muros, a recolocação das portas nos portais, enfrentou todas estas ações, enfrentaram grandes oposições, mas quem começou foi Deus. O que eu quero que você aprenda aqui nas minhas palavras introdutórias dessa segunda aula? Aquilo que Deus começou a fazer na sua vida, Deus vai concluir. Meu querido, entenda uma coisa. Se você está empenhado num propósito divino, se você está empenhado naquilo que é vontade de Deus, Deus vai fazer na sua vida, vai concluir esse propósito. Fique tranquilo, eu falo essas coisas assim, até nessa câmera mais fechada, para você se entender, me ver mais de perto, entender direitinho o que eu quero que você compreenda. Você está vivendo um propósito de Deus? Você tem certeza que o que você está vivendo hoje foi algo iniciado por Deus? Porque se foi algo iniciado por Deus, Deus vai concretizar, Deus vai resolver. Deus iniciou, então deixa Deus fazer. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Vamos aos comentários da nossa lição. Vamos aos comentários da nossa lição de número 2. Na introdução da nossa lição, o nosso comentarista vai colocar o seguinte: nesta lição, iremos ver a origem do despertamento espiritual e suas finalidades. Primeiro ponto da lição: o despertamento espiritual emana do próprio Deus. O despertamento espiritual emana do próprio Deus. O nosso comentarista colocou o seguinte: Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia, não foram as orações de Daniel,
nem a sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Engana-se quem pensa que são as nossas orações que produzem um despertamento. As nossas orações clamam a Deus por um despertamento que já é vontade dele. É isso que nós precisamos entender. Nós vivemos tempos em que é necessário um despertamento? Sem dúvida. É vontade de Deus que haja um despertamento? Com certeza. Então o que nós precisamos fazer? Orar. Orar. Deus despertou Daniel para orar. Deus despertou o coração de Ciro. Por que Deus desperta Daniel para orar se já era propósito de Deus despertar um avivamento, mover um despertamento, um avivamento no meio do povo? Porque aqueles que são despertados por Deus para um avivamento, antes que o avivamento aconteça, estarão envolvidos no avivamento quando o avivamento acontecer. Vou repetir para você não se esquecer. Deus desperta pessoas para orar por um avivamento antes que o avivamento aconteça, porque aqueles que Deus desperta para orar por um avivamento que é vontade de Deus, estarão envolvidos com o avivamento quando o avivamento despertado por Deus acontecer. É isto. Esse é o nosso propósito. É isso que nós devemos pensar na nossa geração, no momento em que nós estamos vivendo. Estarmos atentos, porque Deus vai despertar um avivamento. E nós que estamos atentos e clamamos a Deus por esse despertamento que Ele tem, por esse avivamento que Ele tem a fazer, estaremos envolvidos neste avivamento. O nosso comentarista coloca também que Deus... deixa eu mudar, quero mudar a cor. Deus usa instrumentos para cooperarem com Ele, mas o autor do despertamento é Ele mesmo. Eu observei aqui que este avivamento, ele é iniciado por um decreto de Deus. O que é um decreto? O que é a vontade decretiva de Deus? É aquilo que Deus disse que vai acontecer. É aquilo que Deus decretou para que aconteça. Então, esses decretos de Deus não são impedidos. Eu citei na aula passada o texto de Jó, capítulo 42, bem sei que tudo pode e os teus projetos não podem ser frustrados ou não podem ser impedidos. Então, o que gera um avivamento é um decreto de Deus. E eu fiz uma observação aqui também que é a seguinte, olha, em alguns trimestres atrás, eu sempre deixava algumas observações para fazer no final da lição. Observações pessoais, eu sempre fazia no final da lição, e essas observações pessoais são subsídios para professores de escola dominical, para auxiliá-los, porque como eu sempre digo aqui na Academia de Pregadores, não obstante ministrar a lição com uma palavra para a vida de todos aqueles que assistem às aulas, o nosso objetivo é também fornecer subsídios para os professores de escola dominical. Então eu sempre fazia essas observações no final da aula. Agora eu passei a fazer essas observações dentro dos comentários que a gente já vai fazendo aqui. Então vamos lá, uma observação que eu fiz. Olha, na iminência de um projeto divino, precisamos compreender o que está para acontecer. Glória a Deus. Na iminência de um projeto, aquilo que está prestes a acontecer, nós precisamos compreender o que está para acontecer e nos propormos a ser instrumentos de Deus, ou sermos os seus instrumentos para tal. Eu preciso compreender o que Deus está para fazer. Agora, como que eu compreendo o que Deus está para fazer? Se eu convivo com o Deus que faz. Se eu não convivo com o Deus que faz, eu nunca vou compreender o que Deus está para fazer. Mas se eu convivo com Ele, eu te provo na Bíblia que Deus vai me fazer entender aquilo que Ele quer fazer antes que Ele faça. Quando Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra, Deus disse assim, porventura, poderia eu esconder alguma coisa do que faço a Abraão, meu amigo? A gente conta segredos para amigos. Às vezes a gente tem algum projeto que a gente não sai contando para os outros. Mas para quem é amigo, a gente conta, olha, mano, eu tô com um projeto assim, tal, ajuda a orar.
Vai dar certo, em nome de Jesus, porque a gente compartilha essas coisas com amigos. Deus quer compartilhar os seus projetos antes de executá-los. Deus quer compartilhar os seus projetos com aqueles que são considerados amigos dele. Deus quer falar com a gente, fazer a gente entender. Aí quando a gente entende, nessa iminência de acontecer, é tempo de nós ficarmos atentos e entender o que Deus vai fazer. Aí nós nos colocamos à disposição de Deus para estes projetos. Eu nunca esqueço de um livro que eu li no seminário chamado Senhores da Terra, do Stanley, missionário americano que foi evangelizar a tribo dos Yalis. E Stanley estava sobrevoando, fazendo um reconhecimento geográfico daquela tribo, era uma tribo de canibais, e eles disseram, Stanley, não vá para essa tribo que eles vão te matar lá. E ele realmente morreu nessa tribo, mas ele plantou o evangelho nessa tribo e depois frutificou, depois da sua morte, frutificou, mas Stanley fez uma oração, fazendo sobrevoo de reconhecimento geográfico, ele fez uma oração, eu nunca me esqueço das palavras dele, eu li no livro as palavras de Stanley e elas foram transformadoras para a minha vida. Stanley disse assim, Deus, eu sei que tu tens homens melhores e mais preparados do que eu, mas se eles não quiserem ir, experimente enviar-me. Que frase magnífica de Stanley. Esta frase mudou a minha vida, esta frase influenciou a minha vida ministerial e eu passei a orar assim, eu sei que Deus tem homens melhores e mais preparados do que eu. Eu sei, queridos. Mas a minha oração é, se eles não quiserem ir, experimente enviar-me. Ou seja, conta comigo. Querido, permita-me te fazer um convite para este tempo. Já que nós estamos tendo esta oportunidade de estudar esses assuntos, esse assunto tão magnífico, comentado pelo pastor Eurico Bernstein, lá em 1993, há exatos 27 anos atrás. Mas esta palavra que se renova para nós. Como eu disse na primeira aula, eu comecei a lecionar na escola dominical. Minha primeira classe foi em 1992. Então, nestas aulas, eu estou assim, revivendo aquele tempo lá do início da minha vida na docência cristã. E está sendo para mim algo maravilhoso estudar essas lições, ministrar essas lições. Mas aproveitemos este tempo para nos propor, para nos candidatar. A gente não precisa mandar um currículo, como quando a gente vai procurar emprego numa empresa, porque Deus já nos conhece. E até se a gente mandar um currículo, será até desanimador. Mas nós precisamos aproveitar esse momento para propor a nossa vida, para dizer, Deus, e é a minha oração, Deus, a minha vida está disponível para o teu reino. A minha vida está favorável ao Senhor. Eu entendo que o Senhor tem projetos a realizar. E eu quero participar desses projetos. Eu quero ser um instrumento do Senhor para estes projetos. Que essa seja a nossa oração. Que esta seja a nossa súplica. Que a gente pare um pouco de pedir dinheiro, recursos, de pedir bênçãos aqui. Essas coisinhas tão passageiras, tão efêmeras do nosso mundo. Que a gente comece a pedir, Deus, coisas perenes, coisas duradouras. Que a gente comece a pedir, Deus, acredite em mim, foi o que Stanley disse. Acredite em mim, Deus, eu sei que tu tens homens melhores e mais preparados do que eu, mas se eles não quiserem ir, experimente enviar-me, ou seja, acredite em mim. Me dê um voto de confiança que eu não vou decepcionar o Senhor. Que esta seja a nossa oração a Deus neste tempo. Vamos à frente. O nosso comentarista, ele nos colocou ainda que o despertamento é um mistério. E eu fiz questão de observar aqui o seguinte: o despertamento é um mistério. Nós podemos fazer pelo menos 4 perguntas em relação a esse mistério do despertamento. Quem será levantado por Deus? Quem Deus vai despertar? Quando Deus vai despertar? Onde Deus vai despertar? E como Deus vai despertar? Nós temos resposta para essas 4 perguntas.
Quem Deus vai despertar? Quem verdadeiramente entende o propósito de Deus está diante dele em oração por causa deste propósito. Quando Deus vai despertar? Hoje. Este é o tempo, é agora. Onde Deus vai despertar? Em todos os lugares onde esses que entendem o projeto de Deus estão orando e buscando pela presença de Deus. E como Deus vai despertar? Movendo o nosso coração, colocando em nós uma compulsão interior, de forma que nós não conseguimos nos inquietar, conseguimos nos aquietar. Fiquemos inquietos, pedindo a Deus que faça. O despertamento é um mistério, mas Deus pode revelar esse despertamento para este avivamento a cada um de nós que realmente estamos entendendo que Deus quer fazer coisas grandiosas. Vamos ao segundo ponto da nossa lição. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. No segundo ponto da nossa lição, o nosso comentarista vai tratar sobre as finalidades do despertamento espiritual. As finalidades do despertamento espiritual. Ele vai nos colocar que Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir, Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim
que Deus fez com Ciro? Exatamente assim. Deus incutiu a sua vontade no espírito de Ciro. Ciro conseguiu compreender. Permita-me fazer uma ressalva aqui. Como eu disse, os comentários que a gente fazia no final da aula, a gente faz agora. Os propósitos de Deus beneficiaram Ciro. Vamos chegar aqui, ó, aqui mais pertinho? Mais pertinho? Então vou para a câmera fechada. Ó, vamos aqui bem mais pertinho. Nós estamos falando que Deus incutiu a sua vontade no coração de Ciro, e isso é verdade. Mas você pode falar, Anderson, mas aí é fácil. Ciro se tornou um líder mundial, não é? Então, o que eu observei aqui foi o seguinte: os propósitos de Deus beneficiaram Ciro, sem dúvida. Mas e quando estes mesmos propósitos não satisfazem os nossos desejos? Deus pode incutir os seus propósitos no coração e na mente do homem porque ele é soberano. Ele faz aquilo que ele quer, ele é poderoso, ele tem todo o poder. Mas e quando esses propósitos de Deus se chocam com os nossos desejos? Vou te dar um exemplo. Judas Iscariotes era um revolucionário. E ele começou a seguir Jesus, foi convidado por Jesus, foi contado entre os apóstolos. E ele começou a seguir Jesus. Porém, ele percebeu que os projetos de Jesus que estavam ligados ao reino não eram projetos que satisfaziam os seus sonhos, os seus desejos. E Judas traiu Jesus. Será que quando os projetos de Deus não satisfazem os nossos desejos, nós também nos tornamos Judas? Como disse meu amigo pastor Carvalho Júnior, numa mensagem magnífica que ele tem em um livro também, Síndrome de Judas. Quando é que a gente começa a desenvolver a síndrome de Judas? Nós precisamos ter cuidado, que Judas não se tornou Judas da noite para o dia. Esta síndrome, que é um conjunto de fatores que caracterizam uma enfermidade, síndrome de Judas. Judas foi se tornando Judas. Ele foi se tornando traidor ao longo do caminho, porque ele percebeu que a vontade de Cristo, do seu mestre, não era a mesma que ele tinha. Os desejos de Jesus não satisfaziam os desejos de Judas. E Judas se tornou um traidor. Será que nós também nos tornamos traidores? Quando os desejos de Deus não satisfazem os nossos desejos? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Espírito Santo nos ajude e que nós possamos abrir o nosso coração para que Deus possa incutir no nosso coração e na nossa mente os seus projetos, os seus sonhos, a sua vontade. O segundo parágrafo deste segundo ponto vai tratar sobre a restauração espiritual de Israel. O que Deus está fazendo aqui visa a restauração de Israel. Nós precisamos compreender que tudo que Deus faz visa a restauração. Tudo que Deus faz visa a reconstrução de pessoas. Eu tenho dito isto. Eu tenho falado sobre o Evangelho Integral, que é, a sigla é o E e o I, que é uma expressão que a gente utiliza para chamar pessoas ei. Então a minha proposta em alguns vídeos que estamos fazendo e postando lá no canal, né, lá no YouTube, PR, o Anderson Silva, pastor o Anderson Silva, né, PR, o Anderson Silva, tem diversos vídeos lá no canal, visite lá. E a gente está com um projeto agora de ei, vamos viver o Evangelho Integral? O que é o Evangelho Integral? O Evangelho Integral é o Evangelho que reconstrói pessoas. É o Evangelho que visa pessoas, que não visa patrimônio. Patrimônio pode até vir, mas ele visa pessoas. É o Evangelho que não visa fama. É o Evangelho que não visa o palco. É o Evangelho que visa o serviço, que visa a reconstrução de pessoas. Então, o que Deus está fazendo aqui, a partir desse despertamento, é restaurar espiritualmente Israel. E aí, o nosso comentarista, ele nos colocou aqui de forma brilhante que a finalidade principal de despertamento é sempre
restauração espiritual do povo de Deus. A finalidade principal do despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. E eu fiz a seguinte observação: entender o despertamento sem se dispor a ele é pior do que não compreendê-lo. Entender o despertamento sem se dispor a ele é pior do que não compreendê-lo. Já que nós compreendemos o despertamento, não há outra atitude a não ser nos dispor a esse despertamento. Porque senão será pior para nós que entendemos e não nos dispormos do que para aqueles que nem entenderam. Então, que nós possamos ser os instrumentos de Deus verdadeiros para o despertamento do Senhor neste tempo para a nossa vida. Cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e a restauração do homem, do ser humano. E o nosso comentarista nos colocou o seguinte: encontramos sempre dois polos. Esses dois polos são importantes, ó. A graça e o pecado. O despertamento espiritual vem justamente por causa desses dois polos, a graça e o pecado. O pecado que é traumático, o pecado que destrói, e a graça de Deus que restaura, a graça de Deus que reconstrói, que muda todas as coisas. Na letra A deste segundo parágrafo do segundo ponto, o nosso comentarista nos coloca o seguinte: o Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. A gente sabe que a questão de intolerância hoje é um termo muito debatido, combatido, né? E intolerância religiosa, intolerância racial, intolerância ideológica, enfim, intolerância. Mas uma coisa nós podemos afirmar: o Espírito Santo é intolerante com o pecado. Por que que ele é intolerante com o pecado? Porque ele pode restaurar o homem do seu pecado. Ele não é intolerante e mata o ser humano. Ele é intolerante e restaura do pecado. É por isso que o avivamento vem, para restaurar o povo de Deus. Letra B. Aí é o que eu disse, ó, mas o Espírito Santo também aponta para Jesus. Então, a intolerância aqui não mata ninguém. A intolerância aponta para Jesus. Então, o Espírito tem toda a razão de ser intolerante, porque se ele não fosse intolerante, ficava tudo do mesmo jeito. Mas sendo intolerante, ele aponta para Cristo e nós temos a oportunidade de sermos restaurados. Terceiro ponto: Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre as suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra. Deus cumpriu literalmente a sua palavra. E eu fiz a seguinte observação aqui: Deus promete. Por que Deus cumpriu? Porque Deus promete já sabendo o que vai acontecer. Por que as promessas de Deus não falham? Porque Deus é onisciente. E quando Deus promete, Deus já sabe o que vai acontecer. Então, Deus cumpriu a sua palavra. Segundo parágrafo: Deus renova as suas promessas. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova promessas de bênçãos ao seu povo. O objetivo do despertamento é renovar, vivificar essas promessas. E eu sempre ensino que Deus é um Deus promitente, é um Deus que promete e cumpre. Então fica mais uma observação que a gente fez aqui, ó. Em cada tempo, Deus deseja cumprir algumas de suas promessas. Havia promessas de Deus que ele tinha prometido há 70 anos atrás.
27 é quando foi a primeira edição dessa revista. Deus havia prometido há 70 anos atrás. Daniel foi para a Babilônia. Quando chega na Babilônia, Deus entende, chegou o tempo de Deus cumprir as suas promessas. Daniel consegue compreender o tempo que ele estava vivendo. E ele consegue compreender quais eram as promessas que Deus iria cumprir naquele tempo. Quais são as promessas que Deus prometeu há anos, há décadas atrás, há séculos atrás, mas que nós estamos compreendendo que é para se cumprir no nosso tempo. Quando nós entendemos isso, nós começamos a orar a Deus de forma certa, de forma direcionada, dizendo: Deus, existe uma promessa do Senhor, e este é o tempo do Senhor cumprir a promessa, então cumpra a sua promessa. Quais são as promessas determinadas por Deus para se cumprir em nossa geração? Deus tem promessas para se cumprir na nossa geração. Que a nossa geração entenda isso, que a minha geração compreenda isso e veja, participe, perceba o cumprimento das promessas de Deus e deixe Deus cumprir na nossa vida. Deixemos Deus cumprir na nossa vida aquilo que são as suas promessas. Terceiro parágrafo deste terceiro ponto. Terceiro parágrafo desse terceiro ponto. Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria um ambiente de fé e expectativa de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. Nas lições que nós ministramos, as aulas que nós ministramos também nesse trimestre, a revista de Discipulado 1, nós falamos sobre a oração. Revista de Discipulado 1, que é uma revista preparada pedagogicamente para novos convertidos. E na aula que nós falamos sobre a oração, nós deixamos claro que nós precisamos entender o verdadeiro e o propósito sublime da oração, o principal propósito da oração, que é nos manter em comunhão com Deus. A oração não pode ser só um mecanismo de petição. Nós pedimos, e a Bíblia diz que nós podemos apresentar as nossas petições a Deus em oração. Mas, mais do que um mecanismo de petição, a oração tem que ser um instrumento de comunhão. Um instrumento, aliás, mais do que um instrumento de petição, ela tem que ser um mecanismo, aí se aplica melhor, um mecanismo de comunhão. E por que que um avivamento começa com a oração? É porque Deus cria esse ambiente de fé, de expectativa de oração, e esse despertamento nasce da oração. Porque aqui, são pessoas que estão envolvidas com Deus e buscando a Deus em oração. E aí eu fiz a seguinte observação. A oração mantém a comunhão com Deus. E concomitantemente, o avivamento que é gerado por esta comunhão. Por que que só a oração pode manter o avivamento? Porque a oração nos mantém em comunhão com Deus. E já que é a comunhão com Deus que nos desperta para este avivamento, já que é a comunhão com Deus que faz este avivamento acontecer na nossa vida, já que a comunhão com Deus é o principal fator que gera este avivamento, enquanto nós nos mantemos em oração, nós mantemos a comunhão com Deus e mantemos também o avivamento, porque a comunhão com Deus mantém o avivamento. Quarto ponto da nossa lição. O despertamento nos torna obedientes à palavra. Primeiro parágrafo. O culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Não foram introduzidas novas formas de culto qualquer, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas. Eu observei que este é o verdadeiro retorno. Infelizmente, na nossa geração está acontecendo uma ação, uma atitude terrível, catastrófica e destruidora por parte de algumas pessoas, por parte de algumas lideranças, não é?
ou de algumas pseudo-lideranças, ou de alguns que se acham líderes, estão querendo... Eu estava dizendo isso esses dias aqui para alguns irmãos da Academia de Pregadores. Estava dizendo que eles estão querendo reinventar a roda, gente. Reinventar a roda. Criar algo novo. Estão dizendo que é um avivamento, mas na verdade é só uma atitude gerada por frases de efeitos, por motivação. Eu vou falar um negócio que eu espero que todos me entendam. Eu sou apaixonado pelo coaching verdadeiro, sabe? Pelas ferramentas verdadeiras do coaching. Eu gosto delas, aplico algumas delas. São ferramentas interessantes. Mas o que a gente tem hoje de coaching evangélico, que está gerando movimento por causa de um coach frajuto, de um coaching que não é para ser aplicado no meio cristão do jeito que está sendo, e as pessoas acham que isso é um avivamento. Não. A gente vê hoje pessoas fazendo movimentos evangélicos, dizendo que é um verdadeiro avivamento, e cheio de venha conquistar todas as bênçãos, venha ser senhor e não mais escravo. Pelo amor de Deus, por favor. Vamos entender o evangelho, gente. É lógico que eu não estou aqui para pregar desgraça, pregar sofrimento, que todo mundo tem que viver sofrendo. Não é isso. Eu não gosto de passar prova, eu não gosto. Mas o evangelho passa pela cruz. Que evangelhozinho é esse que estão pregando e que não passa pela cruz? Que avivamento é esse que não é gerado pelas dores que sentimos na oração? Que despertamento é esse que é gerado por frases de efeitos? E por pessoas que não têm vida comprometida com o altar? Que têm vida comprometida com seus próprios lucros e enriquecimento? Que são advindos de gente de mente fraca e sem conhecimento de Deus. O evangelhozinho enlatado de micro-ondas. Pessoas que não querem se gastar na presença de Deus. Espera aí. O que nós vemos aqui é que Deus está fazendo, e isso é o verdadeiro culto. Isso aqui, ó, não foram introduzidas novas formas de culto, não precisa reinventar a roda. Eu estava dizendo a um dos nossos diretores aqui da Academia de Pregadores que lindo, que gostoso ler os comentários do pastor Eurico Bergstein. Comentários simples, com um aparato teológico, sem dúvida nenhuma, mas comentários breves, simples, porém comentários incisivos. É isto que nós estamos precisando. A gente não precisa de frases de efeitos, de jargões, a gente não precisa de coisa midiática. A mídia, sem dúvida, é importante. Vamos usar a mídia, sim, para fazer com que o reino cresça, mas a gente não precisa de pirotecnia midiática, dizendo que é um avivamento, que é um despertamento. Não foram introduzidas novas formas de culto. Isso é um verdadeiro retorno à origem. Retorno à origem. A gente vai ver na próxima lição aqui, na lição de número 3, que é retornar à base do mesmo altar. É restaurar o altar, mas sobre a mesma base. Elias restaurou no Carmelo o altar do Senhor. Estava em ruínas, mas era o altar do Senhor. Ele restaura o mesmo altar. Então não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrina babilônica. Aí pega... pelo amor de Deus, tem uns evangelhos aí que estão sendo pregados, que não é o evangelho de Jesus, que é uma coxa de retalho. É um pedacinho de uma coisa, é um pedacinho de outra, é um pedacinho de misticismo, é um pedacinho de determinismo espiritual, é um pedacinho de teologia da prosperidade. Ninguém sabe o que é de verdade. É um monstro. É um monstro. É um trem assim, ó, indefinido. E muitos incautos, indoutos, muitos fracos na fé, muitos sem conhecimento de Bíblia, estão entrando nesse caminho. Gente, não é isso. O que nós precisamos é da palavra de Deus verdadeiramente genuína, ministrada ao coração das pessoas. É isso aqui, ó. É um retorno sem introduzir novas formas de culto. Segundo parágrafo do 4º ponto. Respirar, né? Respirar. Segundo parágrafo do 4º ponto. O despertamento dado pelo Espírito Santo,
olha o que acontece com ele. Faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Não está dizendo que faz com que os crentes fiquem ricos. Não tem problema querer ser rico, não é pecado. Mas o despertamento movido pelo Espírito Santo, essa é a prioridade dele. Faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. Este é o verdadeiro objetivo. Por favor, caros colegas, pregadores da palavra de Deus, professores de teologia, que nós motivemos os crentes a guardarem, inclinarem-se a guardar os estatutos de Deus. Que este seja o nosso objetivo, que este seja o nosso propósito de vida. Queridos, chegamos ao final da nossa aula. E o meu desejo é que essas aulas realmente nos desperte, realmente nos faça ansiar por Deus, querer Deus, nos leve ao encontro do Senhor, nos faça ter uma palavra verdadeira. Você, professor de escola dominical, busque a Deus em oração, prepare a sua vida e seja a boca de Deus para os seus alunos. Em nome de Jesus, eu declaro que nós teremos uma comunidade evangélica transformada pelo poder da palavra de Deus. Eu tenho um amigo, pastor Nilson Gomes, pregador da palavra de Deus, homem de Deus. Ele escreveu um livro chamado Igreja Deformada. Mas em nome de Jesus, que nós reconheçamos esta deformação da igreja. Não da igreja de Jesus, corpo místico de Cristo, né? Mas que nós reconheçamos essa deformação estrutural que aconteceu e que nós peçamos a Deus para que não tenhamos mais uma igreja deformada, que tenhamos uma igreja transformada pelo poder da palavra de Deus. Deus te abençoe, um grande abraço e até a nossa próxima aula em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Ben-Hur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.